Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje analisa a cobertura de guerra pela televisão. E eu falei no outro bloco, rapidamente, sobre o papel da internet. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é o papel da internet, se ela realmente democratiza, facilita, obter informações que a grande mídia, com seus instrumentos, não consegue obter. Qual é a opinião de vocês a respeito dessa presença desse outro fator, né? Que eu não sei se ainda é tão importante assim, mas eu gostaria de ouvi-los. Eu não acho tão importante no momento. Por quê? Internet é demanda. Ou seja, você ficou com vontade de ver, então você vai lá e procura. Televisão é oferta. Ou seja, a notícia está lá, ofertada para todos. Né? Então, enquanto a sociedade não desenvolver, por vários motivos, o interesse para acompanhar, por exemplo, um conflito em Serra Leoa, mesmo que a internet esteja produzindo informações, e ela está, e de boa qualidade, o que ocorre é que é por demanda. Se eu não sentir vontade, eu não vou ver. Porque a televisão é broadcast, né? A internet é rede. Né? A televisão é broadcast. Eu acho que é isso que você está falando, né, Ney? Quer dizer, ela cria o ambiente. Mas, de qualquer forma, o jornalista, pergunto para você, para o Ivan, o jornalista hoje também não está se valendo de informações para poder transmitir via televisão, que vem da internet? Não, isso absolutamente. Até em situações de conflito. Eu só acho que a internet ainda é mais uma promessa como forma de democratização da informação do que uma realidade num cenário, por exemplo, de guerra. Seja ela guerra civil, seja uma guerra formal, como o caso da guerra do Iraque. Ainda se usa pouco a internet, ou ainda se confia pouco na internet para qualificar a internet como essencial numa cobertura de conflito. Porque o ambiente é criado pela grande mídia. Quer Exatamente. Dizer, a cultura, né, do fenômeno, como é que as pessoas... Isso que o Ney falou, quer dizer, se as pessoas se interessam ou não pelo fenômeno, vem da grande mídia, vem da televisão. Agora, o que há... Eu dou o exemplo da CNN porque eu vivi algum tempo em Nova York. A CNN se utiliza muito da internet e se utiliza muito do celular. Então, se você tem uma imagem exclusiva, fotografada pelo celular ou filmada pelo celular, eles pedem no ar que você mande essa informação e eles veiculam essa informação. Então já há o uso da televisão, não só da internet, como telefone celular, por exemplo. Aquelas cenas da prisão de Abu Ghraib, né? Sim, Abu Ghraib. Abu Ghraib. Aquelas cenas só foram possíveis graças aos celulares. E esse uso dos celulares também está ocorrendo na TV brasileira, né? Que eles, inclusive, já começam a falar também. A TV brasileira já pedia às pessoas, e falava, se você filmou alguma coisa, pode nos mandar. E já fazem uso, sim. A própria TV Globo, a Record, a Band, eles estão usando. Inclusive é instrumento para vazamento de informação. Não sei se vocês se recordam, na execução do Saddam Hussein, alguém fotografou por meio de um celular a execução dele. Então ninguém, a princípio, nenhum veículo teria imagens do Saddam Hussein sendo executado. Mas alguém filmou, ou na verdade fotografou a execução dele e vazou para a imprensa. Mas filmou também as cenas, inclusive que mostra inclusive ele sendo ofendido, né? Porque foi uma execução, foi uma coisa muito bárbara, né? Porque ele nem naquele momento da morte teve uma certa tranquilidade, contudo que o Saddam Hussein era um ditador e tudo, mas supõe que sempre, pelo menos no passado, havia um respeito no momento da execução, né? E ele foi humilhado no momento da execução, ofendido, e ele começou a discutir com isso vazou pelo... Você só sabe isso porque você viu, né? Mas vazou pelo celular, foi filmado também. Foi filmado um filmete pequeno. Eu não me lembro se foi filmado pelo celular ou se foi alguma gravação oficial que vazou. Não, foi filmado pelo celular, me parece. Tanto fotografado quanto filmado por celular. Porque havia várias pessoas presentes, né? A fotografia eu me recordo bem porque ela tinha uma qualidade baixa. A gravação eu realmente não me lembro. Eu recebi isso por internet pouco tempo depois do acontecido, antes mesmo de aparecer nos noticiários, ou eu acho que o Estadão e a Folha, no caso, apresentaram rapidamente, no outro dia saiu em outros jornais aqui no Brasil, eles pegaram de um jornal norte-americano. Agora, o que interessa nessa situação é que esses equipamentos são equipamentos de apoio. Não estamos vendo ainda a internet
como se via, se pensava que iria ocorrer pouco tempo atrás. Vamos substituir o que está acontecendo em nível de TV, de jornal, pela internet, exatamente pelo fato da internet ser demanda. Eu só vou lá se eu estou interessado. E como você sintetizou o que eu falei, a gente se interessa olhando para a TV. Olha, nós temos mais um depoimento, aliás, um depoimento que eu considero importante para a história do jornalismo brasileiro. O personagem importante para a história do jornalismo brasileiro é o repórter fotográfico Gervásio Batista, que cobriu a Guerra do Vietnã. Quando a gente fala de jornalistas brasileiros cobrindo a Guerra do Vietnã, a imagem sempre vem a do grande jornalista José Hamilton Ribeiro, que cobriu pela Realidade a Guerra do Vietnã, um repórter. Mas no começo do programa o Ivan falou, você também falou dos repórteres fotográficos, os câmeras e os repórteres de texto ou de áudio. Este é um repórter fotográfico que cobriu a Guerra do Vietnã e que tem um depoimento que nós vamos ouvir aqui e depois eu gostaria que vocês comentassem. O general Westmoreland, que era o chefe das tropas americanas, dava uma coletiva durante a semana e um dia eu fiz uma amizade com um ex-ministro de Saigon chamado Cao Qui. Ele era o ministro da imprensa e eu disse a ele que eu queria participar da coletiva, né? Então eu, com meu pequeno colega inglês, tinha um vocabulário muito reduzido. Eu disse, olha, eu tenho um vocabulário reduzido de inglês, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao general, se a presença de tanto negro aqui em Saigon tem a ver com as lutas que está havendo nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos está havendo uma luta, invasão de cidade pelos negros. E ele não gostou da pergunta. Ele disse, who is Batista? E eu disse, yes, I am here. Ele disse, get out! Me botou para fora da coletiva. E reclamou comigo que eu não deveria fazer provocações ao país dele, porque eu estava ali sob a guarda dele. Eu tinha assinado um termo, eu e os jornalistas que estavam lá. Bom, tem o lado engraçado, até humorístico, né, que ele conta dando risada, mas também tem o lado sério. Eu estava, ele diz, no final eu estava sob a guarda dele. Eu acho que essa frase do Gervásio resume um pouco toda essa nossa conversa, né? Os jornalistas trabalham na guerra sob a guarda de determinados militares, de determinados chefes militares. O Carlos Fino também falou, eu gostaria que vocês comentassem, ele falou, e nós estamos caminhando para o final do programa, é uma coisa assim no sentido da perspectiva. Ele falou, o ideal seria que o jornalista tivesse um estatuto de independência. É uma utopia, né? Ou vocês têm algum exemplo, não sei se vocês têm algum exemplo dessa possibilidade. Eu gostaria de mencionar que no caso de países onde não há um Estado, não há um controle estatal, o jornalista tem muita liberdade, mas também tem muito mais perigo, né? É um exemplo da cobertura da Somália, não estive na Somália, mas conheço até repórteres brasileiros que estiveram lá, e é simplesmente o seguinte, na Somália, eles tinham que contratar um grupo de guarda-costas, que na verdade eram uns bandidos, né? Então eles saíram, 2 colegas do Correio Brasiliense estiveram na Somália, e eles contrataram 10 sujeitos armados, e eles iam nos 3 jipes, e disse que eles tinham medo horrível de serem mortos pelos próprios guarda-costas, porque não há Estado na Somália, é um exemplo clássico de um país que não tem Estado. Então, eu acho que tudo isso é bastante complexo. Essa ideia da total independência do jornalista no campo de batalha me parece realmente uma utopia. A gente tem que procurar, claro, ter no possível uma certa independência, mas independência total do jornalista eu acho que não existe nem no campo de batalha, nem dentro da sua própria redação, né? Creio que mais do que isso, é preciso que o jornalista busque essa independência. É o mais importante. Ainda que ela seja utopia, não dá para não buscá-la. Vocês não acham que o governo Bush, os 8 anos de governo Bush, o ataque ao Iraque, esse clima de guerra mais acentuado nos últimos anos, não limitou ainda mais essa possibilidade? Sem dúvida. Tanto que o fenômeno dos credenciados, que são jornalistas que acompanham as tropas... Os embedded, né? Ele se institucionalizou
Na guerra do Iraque. Quer dizer, você só tem esta possibilidade. Cada vez você tem uma possibilidade de cobertura mais reduzida. Você pode ir. Você pode ir por sua conta. Agora, vai ter a dificuldade de entrar no território. Uhum. Se conseguir entrar, a dificuldade é conseguir sobreviver. Porque você não tem credencial nenhuma para dizer que você é protegido por algum lado da guerra. Você não tem lado nenhum e acaba sendo prejudicado por isso. Milor Fernandes diz que a mordaça aumenta a mordacidade. Isso vale para o humor. No jornal, né, na TV, é fundamental que o repórter ele lute pela liberdade dele. Eu não estou dizendo isso para dizer que nós, trabalhando desse lado aqui, nós somos masoquistas e queremos uma situação de opressão. Não é isso. O que acontece é que o jornalismo, ele busca a liberdade. Liberdade dada com alvará não funciona. E no que se refere ao fato de agora os jornalistas estarem credenciados, é que com os equipamentos de destruição de massa que existem hoje, se não existir, por exemplo, um bip, um chip, alguma coisa que avise que aquele cara não é o inimigo, o bombardeio é de varredura e acaba com todo mundo. Então, nessa situação, nós estamos numa corda bamba. É certo que vão cada vez mais colocar mais autorizações para o jornalista. Agora, nossa inteligência ou a nossa capacidade de discernimento, não adianta que não vão chipar. Eu acho que é isso. Pode ser também. Agora, o resultado, para terminar o nosso programa, quer dizer, o resultado disso para o público, o que esse tipo de restrições acaba propiciando em relação ao público, né? Que fica, às vezes, diante de um conflito e toma posições ou não sabe que posição tomar diante dessa situação, desse tipo de cobertura. Na minha opinião, o que o jornalista tem que procurar, em primeiro lugar, é estar muito bem informado sobre o assunto, ler bastante antes de ir ao local, até para ele poder ter, digamos, ideias próprias, ele poder ser um pouquinho mais analítico. Eu acho que às vezes os fatos são jogados assim, sem muita análise. Eu acho que ainda há um espaço para análise e para o jornalista colocar aqueles conhecimentos e suas convicções também. O que resulta para o público, para responder a sua pergunta, é uma visão parcial da história. Não poderia ser diferente. Resulta nisso. Você tem convicção de que é isso? Evidentemente. Nosso colega que participou de coberturas de guerra, nossos outros colegas que também participaram, disseram, é impossível cobrir os dois lados da história. Se você só tem um lado, você tem a visão parcial dela. Concordo, gênero, número e grau vira espetáculo. Na verdade, você se emociona com o que está acontecendo, as relações são epidérmicas, quer dizer, puxa, que coisa horrível, esses são os caras que estão defendendo o meu país, ou algo do tipo. Na verdade, a informação, ela morre no espetáculo. O jornalista tem que lutar contra a espetacularização da notícia. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu sei que é um tema delicado, é um tema difícil, porque o telespectador, como vocês bem demonstraram aqui, e a gente pode concluir isso do programa, fica um pouco refém dessas limitações. Todas as limitações que vocês apresentaram, não só as limitações do trabalho jornalístico, mas como o Ney falou logo no começo, da própria orientação da televisão como espetáculo, etc. Mas eu acho que é esta a nossa contribuição ao debate. Eu quero agradecer muito ao Ney, à Natuza e ao Ivan por terem aceito o nosso convite e participado desta nossa conversa. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou. Lembrando, se você quiser enviar sugestões, críticas e comentários para a gente, o endereço eletrônico é esse que está aí na tela, vertv@tvbrasil.org.br, ou pode telefonar. A ligação é gratuita pelo 0800 619 619. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!